Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, meus amigos do YouTube, bom dia a todos, um abraço a todos em nome de Jesus. Mas eu quero ler com vocês aqui nesta manhã, no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Mas antes quero pedir que você deixe o like, meu amigo, deixe o seu joinha, em nome de Jesus, isso me ajuda muito. E para o YouTube entregar mais os meus vídeos, tá bom, meus amigos? Em nome de Jesus. Então eu quero ler com vocês aqui, nesta manhã, segunda-feira, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, aonde fala a cura de um hidrópico. Né, irmãos? E diz assim: E aconteceu que ao entrar ele quem? Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estava observando. Os fariseus observando o Senhor Jesus. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Glória a Deus. Nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se um filho ou o boi cair num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos, o Senhor Jesus, como um judeu, ele enfrentou muita dificuldade no meio do seu povo, porque Jesus também, na carne, ele era judeu. E ele foi desafiado por diversas vezes pelos seus compatriotas. Porque talvez tem gente que não sabe que fariseu, saduceu, era tudo judeu, irmão. Eram seitas que tinha naquela época. Né? Como tem hoje muitas seitas evangélicas, que são seitas. Né? Agora, o que é uma seita? Uma seita é aquilo que nega a veracidade da palavra. Então, é uma seita. Né? Então, Jesus chegou ali justamente no dia de sábado, que era uma marca do judeu, irmão, dos fariseus. Fariseu, irmão, judeu não podia fazer nada no sábado, praticamente. Né? Foi ordenado lá no Velho Testamento, no tempo do maná, que tinha que colher o maná só até na sexta-feira, no sábado não podia. E tinha uma quantia certa, e aquele que colhia mais, podecia tudo. Jesus conhecia tudo o sistema, o judaísmo, e o Senhor Jesus, com a sua bondade, a sua misericórdia, ele vinha, irmão, combatendo aquele sistema, né? Teve um certo lugar que ele pregou que eles ficou admirado. Mas da onde veio essa nova doutrina?
Mas o Senhor Jesus, ele tinha que cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele, Jesus. Mas para libertar aqueles que também viviam na lei. O apóstolo Paulo pregou isso lá no capítulo 3 da carta aos Gálatas, a partir do versículo 10 a seguir. Então ele chegou ali e encontrou esse homem enfermo, hidrópico. Os irmãos sabem que hidrópico é aquelas pessoas, barriga d'água, aquelas barrigonas, o hidrópico. E ali, meus irmãos, eles falou assim, agora nós pega ele. Ele disse que é judeu, vamos ver se ele vai curar no sábado, porque no sábado não pode fazer nada. Às vezes, não podia nem varrer a casa, meus irmãos, não podia pagar e nem receber, segundo eles, né? Como o Senhor Jesus, ele veio quebrando os paradigmas, né, irmão? O sistema religioso da época. Aí, ele foi curar esse homem justamente no sábado. E, glória a Deus, aí ele fala aqui no versículo 2, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. E com certeza os fariseus murmuravam, quero ver o que esse homem vai fazer no dia de sábado. Porque ele sabe que no dia de sábado não pode fazer nada. Mas os irmãos, vejam aqui, irmãos, que o Senhor Jesus sabia que eles, no dia de sábado, eles tiravam o boi do buraco, tiravam o filho, tiravam o jumento. Só que o animal para eles tinha valor, o ser humano não tinha. Onde Deus ensinou que nós tínhamos que amar o nosso próximo, ou tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se o boi caísse, era prejuízo. Se morresse lá dentro do buraco, né? Se um filho caísse, tinha que tirar porque era filho. Se o jumento caísse, tinha que tirar porque era prejuízo. Então ele disse aqui, né, irmão? Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. E a seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tira logo? Irmão? Jesus sabia que eles faziam isso, meus irmãos. Sabe, o tal do fariseu é aquele, irmão, que tem o espírito de acusação, né? É aquele que só vê o lado dele, ele não vê o lado do outro. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Razão é razão, direito é direito. Tanto faz o fariseu como para outra pessoa, o direito tem que ser um só. O Senhor Deus falou na balança justa. Mas tem gente que não tem balança, a balança dele é infiel. Ele só vê o lado dele, o interesse dele. Ele não vê o interesse dos outros. Né, irmãos? Ele não vê o direito do outro. Ele só vê o direito deles. Esse é o verdadeiro fariseu. Mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas o espírito dos fariseus continua vivo no meio do povo até hoje. E aqui, meus irmãos, para o vídeo não ficar grande, fala assim, ó. Glória a Deus. Não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Né, irmãos?
Com Jesus, eles iam discutir com Jesus. Jesus sabia tudo, ele veio aqui como filho de Deus. Jesus sabia, ele lia pensamento, né? Não tinha como escapar da conversa de Jesus. E também não tem como um fariseu hoje querer, irmãos, enfrentar uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, porque ele não vai conseguir tapear, irmão. A palavra é muito clara. Nós sabemos que Jesus andou aqui pregando o evangelho do reino. E nós somos salvos pela graça. Sabe, irmão? Nós aqui, Jesus estava aqui ainda cumprindo lei que estava imposta sobre ele para ele cumprir. Mas depois ele anunciou a graça. A salvação é pela graça, não é através da lei mosaica. E aqui estava aqui, irmãos, aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, é continuação do Velho Testamento, meus irmãos. E talvez você e outros não sabem disso. Você estuda tudo, mas você não sabe disso. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é continuação do Velho Testamento. Sabe, meus irmãos? Carta aos Hebreus foi carta escrita para os judeus. Sabe quem que eu vi ensinando isso aí, irmão? Foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu vi explicando isso aí. Porque o povo judeu estava, que tinha convertido ao cristianismo, aí o judeu estava na cabeça deles, assim, ó, para eles voltar para o judaísmo. Foi aonde já estava de mala pronta para voltar para o judaísmo. Foi aonde o escritor aos Hebreus escreveu essa carta para eles, Lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, lá está escrito: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Entendeu, meus irmãos? Então está aí, meus irmãos. Jesus estava aqui cumprindo a lei mosaica. Mas nós, os cristãos gentios, não estamos debaixo da lei de Moisés e nunca tivemos. A lei foi dada para judeu e não para gentio, meus amados. Nós temos o privilégio de acessar pela graça. Como está lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, em nome de Jesus, compartilhar. E Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.